Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste aqui no podcast Falando a Sua Língua. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado por você participar, por nos dar o prazer da sua audiência. Hoje, mais uma super entrevista no nosso vertical de educação, que é o Open School. Para você que está chegando agora e não sabe o que é o Open School é uma iniciativa onde a gente traz aí convidados que podem contribuir com o seu conhecimento, né, com a sua experiência, com a sua vivência, para falar um pouquinho e ensinar e transmitir, compartilhar esse conhecimento. Hoje, pessoal, quando a gente fala que o cenário do Brasil é desafiador, a gente pensa em poupar, em investir, em economizar, que são termos aí bastante comuns e interessantes. Mas, na verdade, por ser muito interessante, a gente vai trazer um especialista na área, uma pessoa que tem experiência, que conhece como ninguém, e também é um professor que compartilha conosco, né, de valores e iniciativas. Então eu tenho o prazer de estar recebendo hoje, né, como meu convidado aqui no Falando a Sua Língua, no nosso vertical Open School, professor Eudes Martins. Eudes, boa noite. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Dia. Bom dia. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Gustavo. Eu agradeço a oportunidade. Eu vou fazer algo que eu amo de paixão, que é poder falar, ensinar, poder ajudar. Eu acho que isso me complementa, me completa, viu? Legal. Bom, Eudes, então, é um professor, ele vai contar um pouquinho a história dele aqui, é uma pessoa que também tem uma vivência no mercado, né? E a gente vai começar a falar um pouquinho. Eudes, eu queria que você começasse a falar um pouquinho da tua trajetória. Maravilha. Né? Como é que você chegou nesse patamar hoje, na sua área? Como é que foi a escolha da sua profissão? Algumas coisas que aconteceram. Conta um pouquinho de você, um pouquinho dessa sua caminhada. Maravilha, Gustavo. Vamos lá. Eu, aos 14 anos, eu entrei no banco chamado BCN, Banco de Crédito Nacional. Cara, exatamente. Verdade. Em 1988, dia 12 de julho de 88, entrei como mensageiro, que era o antigo office boy. Office boy, né? Office boy moderno. Exatamente. Fiz uma carreira de 10 anos no BCN, um banco que eu fui apaixonado, era um banco familiar, um banco médio. E eu saí em 1994 como gerente de conta PF e PJ. PF, pessoa física, e PJ, pessoa jurídica. Eu fui para um banco internacional chamado Bank Boston, tá, em 1998, na qual fiquei 2 anos nesse banco. Fui convidado por um outro banco, porém nacional, chamado Banco Safra. Também fiquei 2 anos. Pô, só banco grande. Pessoal, tá respirando aí, né? BCN, Bank Boston e Banco Safra. Exatamente. Né? Beleza, vai, continua. Depois do Banco Safra, tive um outro convite, porque o que acontece, Gustavo? Na área comercial, a gente tinha esse privilégio de você ser convidado por um outro banco. Porque nós tínhamos uma carteira de cliente, tanto pessoa física como pessoa jurídica, e você era contratado para você levar essa carteira de clientes. Um dos diretores meus do Boston saiu, foi para um banco chamado Sofisa, um banco... Sofisa é banco de crédito, não é? Um banco de atacado. Atacado. Isso. Tá. Que ele trabalha com empresas mais de middle market, né? Que é middle market. E no banco Sofisa, fiquei 2 anos também, e tive também, logo após, o convite para voltar para o Bank Boston. Tá? Voltei para o Boston. Logo em seguida, o Itaú comprou o Boston, Sim. Na qual fiquei durante 10 anos. Legal. Tá? Então, em 2012, o Banco Safra me chamou novamente para poder voltar para o banco. Aí eu já estava num cargo de gestão, num cargo de gerente geral. Já era gerente geral no Itaú, tinha sido promovido no Boston. Fui para o Itaú como gerente geral. Fui para o Safra gerente geral, na qual fiquei por 2 anos também. Acabei saindo porque eu trabalhava em banco, eu dava aula e estava fazendo mestrado. Sabe quando você sente, eu falo, calma aí, eu tenho que fazer pelo menos 1 ou 2 coisas bem. Aí acabei saindo do banco, me dediquei ao mestrado, terminei o meu mestrado, que era o que eu queria. Fui trabalhar no banco chamado Daicoval. Exatamente. Fiquei lá por 1 ano, foi na indicação de um grande amigo meu. Aí me acendeu a luz, falei, não quero mais banco. Foram 27 bons anos, não posso reclamar, gostei demais. O que eu fui fazer? Eu fui trabalhar exatamente do outro lado. Pegar empresas que tinham dificuldades com o banco e tentar ajudar essas empresas. Pô, que legal, cara. Praticamente foi isso. Então, a gente pegava a empresa que estava bem endividada, e como a gente trabalhou em banco, conhecia bastante gente, a gente tinha experiência, então a gente
trabalhou dessa maneira, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente avançar muito. Você falou da questão de PF e de PJ, né? Legal. Então, pessoa física e pessoa jurídica. Olhando essa questão, hoje você tem uma segmentação muito grande, né? Perfeitamente. Hoje total. é muito segmentado. Eu acredito no começo o celular não era tão segmentado assim, Não. porque você não tinha uma questão tão grande de formalização das empresas, as empresas também não eram, não tinha uma questão de escrituração como tem hoje, né? Hoje tem toda uma questão de escrituração digital, SPED, etc, etc. Perguntar uma coisa para você, olhando para o cenário de quando você começou, né? Do tratamento que era dado para pessoa jurídica e para pessoa física. Qual é a diferença que tem para hoje? Total, né? O que acontece? Você tem necessidades totalmente diferentes entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tá. Primeiro, pessoa física, você tem lá investimentos e operações mais de curto prazo. Pessoa jurídica, mesmo pessoa jurídica, você tem uma distinção muito grande também. Porque você tem hoje a pequena e média empresa, tá? E você tem a grande empresa, então as necessidades são totalmente diferentes. Um exemplo, para a pequena e média empresa, você tem uma operação mais de médio prazo, tá? Uma operação de capital de giro. Uhum. Agora, grandes empresas, não, aí você tem que fazer uma operação mais estruturada. Muitas vezes você precisa lançar um CRI, que é um certificado de recebíveis de imóveis, um CRA, que é um certificado de registro do agronegócio. Então, são empresas que elas precisam de uma atenção maior. E as operações são mais garantidas, né? Você tem um Exatamente. lastro maior do que na... Pensando nessa questão do risco, né? Acho que para quem está nos assistindo aí, se você tem o seu negócio, se você não vai ter, ou se você tá em vias de decidir, né? Às vezes a pessoa opta por não ter negócio, às vezes a pessoa opta por empreender e constituir formalmente a sua empresa. Qual que é a questão hoje do risco no Brasil? Não vamos na do senso comum, dizer que quem trabalha com o lado financeiro não tem risco, só tem ganho. Tem risco, todo negócio tem risco. Sem dúvida. Né? Agora, como é que é feita hoje a questão da análise de risco do ponto de vista, não estou falando nem de score, nem de pontualidade, não, estou falando de risco mesmo, risco de negócio. Né? Se eu chegar lá na tua mesa de crédito mostrar para você, ó, eu tenho um negócio, eu tenho isso aqui de perspectiva, te apresento um plano de negócio, como é que é feita essa avaliação para quem vai gerenciar essa carteira? Legal. O que acontece? Infelizmente, Gustavo, hoje o Brasil ele carece de linhas de fomento, tá? Principalmente para quem está iniciando o negócio, tá? Então, você não tem nos grandes bancos ou nos pequenos bancos um fomento que é direcionado para essa categoria, tá? O que acontece? Muitas vezes você pode ter até alguma linha de crédito destinada a esses clientes, porém, muitas vezes linha de crédito de prazo curto e de taxa de juros alta, tá? Muitas vezes essa taxa de juros acaba levando parte do lucro desse cliente, tá? Hoje, não tem jeito, principalmente depois da pandemia, os bancos estão olhando muito, mas muito garantia, tá? Então, aquilo que você pode colocar como garantia numa operação de crédito, que é o chamado colateral. Então, quanto mais líquido... Esse é o facilitador. Muito, demais, tá? E isso, muitas vezes, o investimento do próprio sócio acaba entrando como garantia. Isso também facilita demais, porque você consegue buscar uma linha mais barata e com um prazo maior. Então, isso acaba facilitando. Beleza. Aí deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando a gente fala dessa questão de linha de crédito, vamos pegar o pequeno mesmo, o cara que está começando, o MEI. Perfeito. Tá? Então, assim, qual que é a perspectiva do MEI? Né? O MEI, ele está realizando ali, ao mesmo tempo que ele está sonhando, ele está sobrevivendo. Perfeitamente. É isso, né? Eu sou MEI porque eu não sou um empregado formal, seletista, mas eu sou o MEI também porque eu tô... Vai que dá certo, né? Vai que meu carrinho de doce vira uma loja e tem um investidor anjo, alguma coisa assim. Esse cara, qual que é a melhor forma dele prover o equilíbrio dele? Eu diz assim, ó, ele começa com um sonho, ele tá motivado, tem a dificuldade toda, a gente vê, eu tenho um caso bastante peculiar, assim, que eu vi outro dia, tem um cara que trabalha num farol, ele tem uma gráfica, ele tem um banner que ele fala, ó, eu estou aqui agora porque não estou na gráfica, me ajude a estar na minha gráfica. E ele vende lá a balinha dele, o Mentos, etc, etc. Cara, como é que esse cara dá o pulo? Né? Como é que ele olha pro negócio e fala assim,
Porque assim, aí tem uma outra pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco, que é a questão de você dividir o que é a receita de pessoa física e pessoa jurídica. Mas o cara que é o MEI, né? Esse cara tá ali, cara, naquela ansiedade. Como é que esse cara faz para ele poder se equilibrar e falar assim, eu tô certo, eu tô errado, vai dar certo, não vou quebrar? E aí? É muito difícil a gente dar uma resposta exata Não é para ele, exato, tá? é só uma ideia. Mas, ó, nada melhor do que você fazer um planejamento estratégico, tá, Gustavo? O que acontece? Hoje, qual que é o grande problema das empresas, tá? Existe uma estatística que diz o seguinte, cada 10 empresas que se abrem no Brasil, 7 não duram 5 anos. Qual o principal motivo que eu vejo nisso? A falta de um planejamento estratégico, tá? Ou seja, ele começa o negócio sem ele olhar qual que é o perfil de cliente que ele precisa, qual o faturamento mínimo que ele precisa faturar para poder fazer de reinvestimento, qual que é o capital de giro que ele precisa para ele poder tocar o negócio do dia a dia, tá? E uma das coisas que eu vejo com assim que eu vi e continuo vendo e isso dá muita dó, é que muitas vezes ele começa pequeno, aí ele vai no banco, busca uma linha de crédito, a linha de crédito muito cara, e isso acaba prejudicando, porque todo o reinvestimento que ele poderia fazer no negócio, ele está pagando juros para banco, tá? Então, na verdade, assim, ele não tem um fôlego. Perfeitamente. É isso. Exatamente. Né? Esse cara, ele começa, mas ao mesmo tempo ele se constitui ou acaba se vendo aí asfixiado por essa condição. É isso? Exatamente. Tá. Porque há uma necessidade de capital de giro, ele não possui, ele começa a tomar dinheiro em banco. Tá. E o endividamento, ele é crucial para uma empresa. Então, ele vai aumentando seu endividamento, vai pagando mais juros e a sua lucratividade, que seria o ideal para o reinvestimento, ele não consegue buscar. Uma pergunta que eu vou te fazer é, você falou de lucratividade. Perfeito. Em termos médios, tá? Pode chutar alto. Eu não estou falando nem de pequeno porte, nem de médio, nem de grandes corporações assim. O cara que faz uma operação comum, né? Tá ali vendendo uma loja, uma papelaria de bairro. Qual que é o percentual dele de lucratividade hoje que ele tem, pagando todas as despesas, pagando empregado, imposto, recolhendo tudo em dia, pagando tarifa bancária, ponto, etc. Esse cara tem que tirar quanto para dizer que o negócio dele tá começando a sobreviver? Vamos lá. Tudo depende de cada setor, tá? De segmento. Mas vamos colocar aqui uma lucratividade média bruta. Já vou chegar na líquida, tá? 50% seria o ideal. Tá. Então ele seria o ideal. Tá. Exatamente, tá? Seria o ideal. Então ele tem uma lucratividade média de 50%. E uma lucratividade líquida de 15 a 20% sobre a sua venda. Por quê, Gustavo? Primeiro que ele vai poder tirar um pedaço disso para fazer de reinvestimento. Tá? Então, dos 50, vamos colocar 40. Isso, beleza? Vamos perfeitamente. Eu acho que é um número, né? Um número, exatamente. Beleza, então 40% ele tira 15% para ele e 25% ele reinveste. Exatamente. Esse é o número. Esse é o número. Puta, que legal. Esse seria... Por que o reinvestimento é tão importante? Primeiro, que ele precisa se adequar ao mercado, o mercado muda. Segundo, que ele precisa de uma linha de capital de giro que ele possa ter guardado para investimento. Porque você pega um exemplo, vamos falar... Nunca vou esquecer, estava numa empresa no dia 26 de dezembro de 2019. A gente fazendo um planejamento estratégico, um crescimento de 35%. O que aconteceu em fevereiro? Covid. A empresa perdeu 50% do seu faturamento. Nossa. Tá? Então, todo um planejamento foi feito, acabou não dando certo. Então, por isso que é importante você planejar, mas também é muito importante você ter o capital para que esses momentos você possa ir lá e sobreviver. Então, vamos traduzir para o cara que está em casa. A pessoa que... A moça que está fazendo bolo, cara, que está assistindo a gente hoje. Ela recebeu de um pedaço de bolo lá, dos bolos que ela vendeu, R$40. Perfeitamente. R$15 é dela e 25 ela guarda para reinvestir. É isso aí. É isso. É isso. O número perfeito. Seco é esse daí. Beleza. Bom, o que a gente tem então? A gente tem essa questão dessa experiência sua, você então vem escalando, e aí você chegou em um banco que é um banco também bastante importante, que lida com uma carteira legal, que é o Safra. Perfeitamente. Né? Você falou da experiência do Safra e tal. Que também lida
com essa questão de pessoa jurídica, né? Tem uma questão da carteira, do crédito, etc. Era um perfil. Hoje, olhando para o banco digital. Perfeito. E você olhando para o banco digital que atende a pessoa jurídica, qual que é o desafio do empresário hoje que sai do modelo tradicional como foi atendido por você, que vai, tem um relacionamento, toma um café, entende o investimento, olha no olho, e o cara que tem um investimento no banco digital? Quais são os critérios que separam um ou outro e por que o banco físico ainda não acabou? Perfeitamente. Vamos lá. Primeiro, o banco físico não acabou e vai demorar muito tempo para que ele se acabe. Os bancos digitais chegaram para poder revolucionar o mercado. Primeiro que ele tem um custo operacional muito mais em conta do que um banco físico. Por isso que está levando a fechar a agência e tal. Exatamente. Tá. Beleza. Não vou citar o nome de banco, mas tem um banco que ele pretende fechar 50% das suas agências em 3 anos. Ou seja, você tem filho, Gustavo? Sim, tenho 2. Qual a idade? Um 18 e um de 12. Quando que eles entraram no banco para fazer qualquer coisa? Ah, cara, acompanhando a gente para fazer algum saque, alguma coisa, dificilmente. Exato. Não, hoje... de verdade, meu filho tá fazendo faculdade, a primeira conta dele, a gente abriu conta universitária, né, na nossa época, a conta dele ele abriu pelo celular, não fez nada, absolutamente nada. Acabou. Tá, eu tenho um filho de 18 anos, eu tenho uma filha de 14 anos, meu filho nunca entrou numa agência bancária. Hoje, totalmente eletrônico, está trabalhando, cai o dinheiro no banco digital, manda o Pix, manda a TED, faz o saque, acabou, tá? Então, o banco digital, ele veio para revolucionar isso. Perfeito. E ele tem um custo muito mais em conta. Então, hoje, nos bancos digitais, você não paga aquela tarifa de manutenção de conta. Sim. Primeiro, já é um ganho, tá? Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Você não paga a emissão de Pix. Também já é um ganho para pessoa física e pessoa jurídica. Hoje, qual que é o grande problema em relação à pessoa jurídica? Os bancos digitais ainda não estão completos, tá? Eles não têm todas as operações de crédito que um banco físico tem. Então as opções que você tem no banco tradicional ainda são maiores que no banco digital. Sem dúvida alguma. Se você pegar uma prateleira de produtos, o banco digital ele tem menor. O portfólio dele. O portfólio menor. Tá, beleza. Exato. Essa é a palavra portfólio. Tá bom, beleza. Tá. E aí me fala o seguinte, que atratividades você acha que daqui para o futuro? Porque assim, a gente está vivendo uma era dos extremos. Eu não sei se você em algumas coisas compartilha. Eu acho muito difícil para algumas pessoas hoje compreender, a questão do metaverso. Como é que eu vou entrar no metaverso e vou para o banco no metaverso e compro um terreno no metaverso, né? E crio um podcast no metaverso? O pessoal aqui também já está pensando nisso. Mas assim, cara, como é que vai ser essa questão financeira no metaverso? A gente já tem a moeda digital. Exato. Agora tem o espaço digital. Tem um banco digital. Dificilmente a gente vê o dinheiro físico. Perfeitamente. Né? O dinheiro também se valoriza numa proporção muito grande. Qual que é o futuro, cara, da perspectiva financeira e de investimento nessa era digital? Primeiro que o digital veio para ficar e não vai embora nunca mais. Primeiro ponto é esse, tá, Gustavo? Mas é por causa da segurança só? Não, por causa da comodidade, da agilidade. Hoje é muito conveniência. Prático, né? Conveniência. Tá, conveniência. Antigamente, lá no nosso tempo, quando a gente é mais... Cheque. Quanto tempo você não usa cheque? Muito, mas muito tempo. Mas ainda tem, não tem? Tenho, guardado. Mas há muito tempo eu não uso cheque. Então, hoje, os bancos digitais, essa parte tecnológica, ele nos deu comodidade, agilidade, segurança. Tá? E isso... Sem dúvida alguma, isso nos ajuda demais. Então, eu acredito que, assim, cada vez mais os bancos vão se tornarem em digitais. Nem à toa que alguns bancos já... o Bradesco montou o Next, tá? Que é o banco digital do Bradesco. Sim. Tá? Sim. Então, o Itaú já tem também o IT, né? O IT, que é o banco digital dele. Então, esses grandes bancos... A tendência deles é popularizar, eles vão descer... Com toda certeza. Tá. Com toda certeza. Que legal, cara. Isso é o futuro, não tenha dúvida disso. Tá. Aí vamos voltar para sua praia, que é o investimento. Legal. Tá? Deixa eu só contar um pouquinho. Então vai lá.
que aconteceu? Eu estava com a consultoria no mês de maio, não, novembro do ano passado, eu tive o convite de parte de um amigo. Ô, Eudes, você não quer ser assessor de investimento? Tá? Hoje, o que acontece? Hoje, a XP foi uma das primeiras e a mais conhecida, Sim, tá? sim, sim. Que ela lançou o escritório, tá, de investimento. Ou seja, a pessoa não é funcionário, ele é um assessor Associado. autônomo de investimento, ele é sócio do escritório e ele traz lá uma carteira de clientes. Então ele me fez o convite. Em maio, eu acabei me tornando aí, passei numa prova da Ancord, me tornei um agente autônomo de investimento, tá? Um Legal. assessor autônomo de investimento, e eu estou trabalhando desde maio com uma carteira de investimentos, tá? Então, o que acontece? Em investimentos, você tem que primeiro definir qual é o perfil do seu cliente. Você entendeu, Gustavo? E aí eu vou perguntar uma coisa pra Vamos você. lá. Pô, agora você me deu aso aqui pra umas perguntas, Por cara. favor. O cliente sabe que perfil que ele tem? Não. É nisso que o assessor ele tem que atuar. É nisso que o assessor tem que orientar. Tá. Ou seja, de uma forma muito prática, muito assim simples, tá? Porque você tem grandes investidores que muitas vezes já é qualificado, entende muito bem, e você tem um pequeno investidor que não tem a mínima ideia do que é um perfil. Então, praticamente a gente trabalha com 3 perfis. É o perfil conservador. O que eu falo para um cliente que falo para ele o seguinte, ó, qual que é o risco que você quer correr do seu dinheiro? Tá? Você quer colocar um recurso e você ter a probabilidade de perder ou não? Não, não quero perder de maneira alguma. Então você já sabe que esse cliente ele vai ter um perfil mais conservador. Tá. Ou seja, são operações mais de renda fixa, operações de CDB, LCI, LCA, tá? Que eu gostaria muito depois a gente ter outras conversas falando sobre cada produto desse, tá? E você tem aquele cliente que ele fala o seguinte, não, eu quero ganhar um pouquinho mais. Tá? O que eu preciso? Opa, então você tem um perfil mais moderado. Ou seja, você é aquele cliente ou aquele investidor que ele quer um pouquinho de renda fixa e um pouquinho de renda variável, tá? Que o grande problema da renda variável é que você pode ganhar muito, mas você pode perder muito. E você tem aquele cliente que é mais agressivo, mais arrojado. A gente chama de uma... Porque ele quer ganhar muito. Porém, você também pode perder. Então, a gente tem portfólio para os 3 tipos de perfis. Tá. Perfil moderado, o conservador, moderado e agressivo. Tá. O risco. Quando a gente fala do risco, pro cara que tá do outro lado aí ouvindo a gente, uma barreira pro risco é o medo? Porque assim, ó, você como um cara experiente na área e tal, você considera que uma barreira cultural hoje pro investimento no Brasil é o medo de investir? Com toda certeza. Esse é o principal ponto. Primeiro, a gente vai relembrar o que aconteceu em 1990, tá? Então, o que acontece? Collor. Você vai lembrar disso, Collor. Então, o que aconteceu? Muita gente que nos assiste provavelmente não tinha nascido naquela época, Tá. mas o governo, para poder segurar a inflação, ele tirou liquidez do mercado. O que é tirar liquidez do mercado? Ele simplesmente bloqueou a poupança. A poupança. Bloqueou o recurso que estava investido no mercado, tá? Isso causou muito mais problemas do que solução diante da inflação que nós tínhamos, tá? Então tem muita gente ainda que tem esse receio do investimento, tá? Tem muita gente, Gustavo, que ainda tem dinheiro em poupança. A poupança é legal, não tem imposto de renda, porém hoje ela tem uma rentabilidade 50% de qualquer aplicação. De qualquer aplicação aí. Aplicando mal. Aplicando mal. Vou pegar um CDB de um banco, tá? Que me pague aí 100% de uma taxa CDI, que é igualzinha a Selic. Eu tenho ali pelo menos o dobro da poupança, tá? Legal. Então é assim, mas tem imposto de renda. Tá bom, então vamos tirar 20%. Mesmo assim você vai ganhar de 30% a 40% mais do que o rendimento que você tem na poupança. Tá, aí assim, ó. Você está falando do risco, falamos do medo. Perfeito. E aí eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa, que está nos assistindo aí, pode estar no celular, pode estar em qualquer outro lugar, qual que é a definição de uma outra situação que o pessoal de investimento fala muito, que é curto, médio e longo prazo. Fantástico. Que aí eu quero que você cruze uma coisa com a outra. Qual que é o risco de curto,
qual que é o risco de médio e qual que é o risco do longo prazo. Fantástico. Quando uma pessoa me pergunta, onde eu vou fazer um investimento? A primeira coisa que eu pergunto é, tento definir qual o perfil dele. Se é conservador, moderado ou arrojado. E a segunda pergunta, qual que é o tempo que esse dinheiro pode ficar investido? Tá? Por que isso é importante? Porque você tem um portfólio, Gustavo, totalmente diferente para aquele cliente que precisa de um recurso de mais de curto prazo, que a gente fala 3 meses, 6 meses a 1 ano, de mais médio prazo, de 1 ano a 3 anos, ou de mais longo prazo, que é de 3, 5, 10 anos. Tá? Então, se ele precisa de um recurso mais de curto prazo, a gente vai indicar produtos mais conservadores. LCI, LCA e CDB. Tá? Por quê? Ele não pode, em 1 ano, se você tiver uma perda, em 1 ano provavelmente você não vai ter uma recuperação. Então, quando você tem um período muito curto, você não pode correr risco. Então, vamos colocar num conservador. Agora, quando você fala assim, ó, eu quero ganhar um pouquinho mais, eu posso ficar de 1 ano a 3 anos com esse recurso parado. Aí a gente orienta, a gente indica um produto mais moderado. Uma coisa que é interessante, então, que você está me colocando. O risco não está somente associado ao prazo. Não. Não. O risco está associado ao perfil, ao tempo que esse recurso pode ficar e a pessoa ter um coração gelado. Entendi. Eu vou te explicar o porquê. Olha só, no dia 26 de dezembro, essa data para mim, eu não lembro assim por que ficou na minha cabeça, mas olha só, 26 de dezembro, uma ação da Petrobras, tá? Vamos falar de uma grande empresa brasileira, estava em R$26. Combinou, né? Tá? R$26 e 12 centavos aproximadamente, tá? O que aconteceu? Quando veio a pandemia, essa ação, ela caiu para R$11. Sim. Tá? Vamos tentar dar números. Eu tinha R$26 no dia 26 de dezembro. E em abril, no dia 5 de abril, eu tinha R$11. O que aconteceu? A pessoa vê o dinheiro caindo, ela fala, até quando vai cair? Então você tem aí, até quando esse dinheiro pode ficar aplicado? O que acontece? As pessoas que continuaram com o dinheiro aplicado, hoje a ação da Petrobras está a R$36. Então ele recuperou dos 26 e ainda você teve uma rentabilidade superior ao que você tinha lá em dezembro de 2019. Tá? Ou seja, o grande lance é você saber a hora de entrar e a hora de sair. E que momento é esse? É difícil. Por isso que o prazo é muito importante. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Vamos lá. Agora você me abraçou aqui de um jeito que eu não consigo mais sair dessa pergunta. A hora de entrar é a hora que você indica o investimento e aí assim, o cara vai num patamar que ele quer começar a ter o ganho, tem 3 anos, tá lá, tá ganhando, tal. O mercado sinaliza quando você tem que sair. Perfeito. Qual é o desembarque. Mas se o cara tá muito bem, ele acha que vai perder? Não. Ele acha que ele vai ganhar mais ainda. Porque o grande lance é você entrar na baixa. Vamos falar um pouco do mercado. Não, mas aí você está falando de ação? Isso, vamos falar do mercado de ação. Beleza. Então vamos falar um pouco do mercado de ação. Tá, depois a gente volta vamos voltar nos títulos, no fundo. Perfeitamente. Então, no mercado de ação, que momento é a hora de você entrar? É a hora que a bolsa está em baixa, que você todo dia escuta notícia na televisão. Então eu vou te fazer uma pergunta agora. Pode pegar mais água aí. Magalu. Todo mundo fala, né? Começou com X, hoje tá 1/4 do que era, 1/6. Agora, quem tem desembarca ou compra mais? Compra mais. E eu vou te falar o seguinte. Por que compra mais? Você faz um preço médio. O Guilherme tá rindo, ó. Você faz um preço médio. Porque o que acontece? Você comprou na alta. Legal, já perdeu. O que acontece? Você vai comprando com o tempo e formando um preço médio mais baixo. Mas você também não vai perder tudo, né, cara? Também não. Então, aí que tá. Porque eu te falo de prazo. Então é assim, vou esperar a Magalu daqui 3, 4, 5 anos. Não acredito que ela volte. Aí é o coração gelado. Exatamente. Então, aí é só. Outra pergunta. Vamos lá.
A gente é professor, né, cara? O professor gosta de perguntar. Gosta. O cara que tem um coração gelado, ele tem que ter a mesma visão pro ganhar e pro perder? Porque assim, a alegria tem que ser a mesma. Eu tenho que saber perder, mas eu também tenho que saber ganhar. Esse é um propósito. Legal. É isso? É isso. Primeiro, você tem que definir barreiras. Então, uma das coisas que a gente acaba falando com o cliente, fala assim, ó, qual que é a sua barreira de perda ou de ganho? Uhum. É uma estratégia, tá, Gustavo? Então, ó, eu comprei uma ação por 10, quando chegar a 12, eu me desfaço dela, ou quando chegar a 8, eu posso me desfazer dela. Então, eu aceito uma perda de 20, ou aceito um ganho de 20. Tá. É uma estratégia. Tá. Então, é assim, cada pessoa vai ter o seu perfil, o seu prazo e sua estratégia de entrada ou saída em determinado ativo. Tá, e aí assim, cara, é inevitável te perguntar isso. Por favor. A questão dos traders. Tá. Qual que é a tua visão sobre isso? Primeiro assim, pelo movimento, né? Tem um movimento do incrível, né? Do cara que posa com uma Lamborghini, né? Do cara que tá na piscina tomando Moët Chandon 8 horas da manhã. Esse é o trader. É o trader que tá lá no YouTube. Perfeito. É sempre assim? Não. A vida é assim? Não. Primeiro a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo. Ah, o cara tá com a Lamborghini. Até que ponto essa Lamborghini não é alugada? Até que ponto ele não está vendendo uma imagem dele, tá? Muitas vezes ele alugou a Lamborghini, ele alugou uma casa e ele está querendo vender alguma coisa para você. Imagem. Exatamente. Como se fosse fácil e não é. Tá? Não é. Não é. Mercado financeiro não é fácil, investimento não é fácil. Por isso que é tão importante a gente definir perfis. Então, eu sou um perfil mais conservador. Produtos de renda fixa. Título público, CDB, LCI, LCA. Ah, eu sou moderado. Ah, vamos fazer um fundo multimercado? 70% renda fixa, 30% ali um título Faz um maior mix. risco. Exatamente. Tá. E aquele agressivo, que aí ele já vai com 50% aí, trabalhando com opções e assim por diante. E aí, deixa eu te perguntar, a gente teve, acho que agora no final do ano, começo do ano, aquela questão da Eletrobras, né? Perfeitamente. Essas oportunidades quando surgem, né? Porque isso é muito sazonal, né? Perfeitamente. Qual que é a visão que esse cara tem que ter? O pequeno, primeiro eu tô falando do pequeno. O que o pequeno investidor tem que ter disso daí? Ele pode comprar pouco, normalmente tem uma questão que está associada a banco, etc, etc. Qual é a orientação que você dá? Primeira orientação é o seguinte, depende muito da idade da pessoa, tá? Isso é uma coisa que a gente leva em conta. E a gente leva o seguinte também, Gustavo, vamos colocar não todos os ovos na mesma cesta. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aí 40% do recurso da pessoa e colocar em algo de renda fixa. Diversificar? Diversificar. Beleza. Essa é a palavra, chamada diversificação. Beleza. O que acontece? Se você falou muito bem da Eletrobras. Se você pegar lá tanto a Vale quanto a Petrobras, que lá no passado você pôde utilizar o fundo de garantia, a rentabilidade foi fantástica. Tá? Então a Petrobras teve uma rentabilidade, para quem deixou o dinheiro aplicado, de 5.000%. Chegou até 5.000%. 5.000%? Exatamente. Quando ela foi lançada com a compra da fundo de garantia e quem deixou até sacou no melhor momento da Petrobras. Tá? A Eletrobras, ela saiu por R$42, tá? A venda da por ação, e há uma expectativa do mercado de 2-3 anos que ela chegue a R$65. Porque ela vai haver cortes, inclusive já lançou aí um PDV para os funcionários mais antigos, então ela vai se tornar uma empresa muito mais ágil e rentável. Tá. E isso retorna para o mercado, isso, de certa maneira, faz com que a ação suba em virtude da expectativa futura que tem de lucratividade. Legal. E assim, a questão do mercado internacional. Perfeito. Né? Por exemplo, eu não entendo nada, mas eu vejo lá Nasdaq, etc. Cara, essas grandes empresas de tecnologia, qual que é a sua visão sobre isso? Porque assim, cara, a gente tem aí a Apple, a Amazon, que são referências de marca, de comércio, e tem essa questão toda de ativos. E como é que você vê
essa questão das empresas líderes, assim, ou até onde a gente também deve diversificar esse olhar. Eu estou olhando só para cima, mas eu quero olhar aqui para baixo, nesse carinha aqui que tá pagando lá pouquinho, mas amanhã, se eu tiver o coração frio, eu vou aguentar e vou chegar onde eu quero. Como é que você orienta isso aí? Esse mercado internacional, ele é um mercado mais delicado ainda do que o mercado nacional. Por quê, Gustavo? Primeiro que você tem aí a variação do dólar. Tá. Então você, logicamente, além de você ter a variação da ação, você pode ter de forma positiva ou forma negativa a variação do dólar. Se eu te perguntar hoje, eu tenho X para investir, eu invisto em ação ou eu compro moeda? Vamos lá. Aí eu te pergunto, qual que é o tempo que esse recurso pode ficar? Sim. Vamos colocar em um ano para as duas situações. Perfeito. Né? Vamos equalizar. Né? Eu tenho um dinheirinho e eu tenho um ano para deixar meu coração gelado. Perfeito. Eu vou congelar ele com dólar ou com ação? Eu iria para a ação. Eu indicaria a ação. E eu vou te falar o porquê. O dólar, primeiro, a gente está com a balança comercial amplamente favorável. Tá? Você tem no mercado internacional inflação, você tem lá o Brasil hoje, as bases econômicas, Gustavo, elas estão um pouco mais sólidas. A gente nunca viu isso, mas hoje nós estamos com uma inflação menor que os Estados Unidos. Nós somos um crescimento. É incrível, né? Incrível. Isso é incrível. As pessoas não acreditam nisso. Exato. Pensa que é fake news, né? Exatamente. Menor que Estados Unidos, menor que Alemanha, menor que França. Hoje nós somos com crescimento previsto maior do que a China, que é um grande motor da economia dos últimos 20, 30 anos, crescendo 8 a 10% ao ano. Hoje o Brasil, em 2022, vai crescer mais. Então as bases econômicas do país estão sólidas. Tá? Você considera, então, assim, como especialista, olhando para o cenário Brasil hoje, o Brasil é um país que volta a ser confiável? Perfeitamente. É isso? Sem dúvida alguma. Tá. Então, o que acontece? Eu não acredito que a gente vai ter aí um aumento forte por parte do dólar, tá? A não ser que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia acabe aumentando e entrando outros países, tá? Talvez isso venha fazer com que investidores tirem dos países em desenvolvimento, os países em crescimento, para poder retornar para a Europa, Estados Unidos e assim por diante. Tá. Então eu acredito nisso. Que a ação hoje você tem uma maior possibilidade de ganho do que a própria moeda. Você diversifica também, né? Exatamente. É muito mais, a moeda está muito concentrada num ativo único, né? Exatamente. Tá. Perfeitamente. Ô Eudes, queria te perguntar o seguinte, cara. E aí é uma questão também atual. Eu queria que você me falasse sobre o agronegócio. Porque assim, é o que puxa a balança. Perfeito. Né? O PIB está ali, né, por causa do agro. O agro hoje emprega, desenvolve tecnologia, dá lições, cara, de investimento, né, de capitalização, né, de gerar receita. Mas assim, como compreender esse mercado? Porque assim, a gente tem vários investimentos também associados ao agro. Perfeito. Como é que eu começo a entender isso? Então vamos lá. O agro, ele é extremamente importante, primeiro, para a balança comercial brasileira, segundo, para a alimentação tanto da população brasileira quanto mundial, tá? Há uma... Isso você está falando agro no Brasil, inclusive. No Brasil, inclusive, tá? No Brasil, inclusive. O que acontece? O agro brasileiro, Gustavo, ele é extremamente competitivo em relação aos outros países, tá? Primeiro, pela tecnologia que nós temos. Então, hoje nós temos uma alta tecnologia dentro do agronegócio. E o que acontece? Como a gente tem as populações no mundo cada vez mais aumentando, o agro cada vez mais ele tem que se desenvolver. Então, o Brasil ele vai se tornar um dos países, já mas ele vai ser mais ainda, mais importante no agronegócio, tá? Porque nós temos terras, nós temos espaço e não é a Amazônia não. Cara, nós temos assim, tem grandes empresas, né? A gente viaja no interior aí,
pô, eu vejo muito, por exemplo, laranja, né? Você tem a Cutrale, cara. A Cutrale é a maior Um das é, maiores exportadores de de laranja laranja do do mundo, mundo. cara. Do mundo. Que Do mundo, loucura. exatamente. Tá? Você tem hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de soja, de milho, de carne bovina. Então você vê que o Brasil realmente está sendo um celeiro do mundo. Tá? Por quê, Gustavo? Nos últimos 20 anos a China veio muito forte, como eu comentei. Tá? Eles colocaram 800 milhões de pessoas que, de certa Uhum. forma, estavam abaixo da linha da pobreza Pobreza. para Uhum. poder ter consumo. Para isso demandou muito alimento, né? Sim, sim. Eles Então não isso. produzem nada, né? Exatamente. Eles não conseguem produzir aquilo que eles Uhum. consomem. Só vírus e vacina. É. Brincadeira, né, gente? Também ali você tem 1,4, 1,5 bilhões de pessoas, né? Você imagina. Tá. Bom, uma coisa importante, você falou da China, eu queria entender também uma coisa de mercado externo, né? Falando da China. A gente tem essa questão de importação, de exportação, né? Tem a balança, mas assim, a China tem uma situação bastante complicada de matéria-prima, Perfeito. né? E tem muita gente que sai do Brasil para fazer investimento na China, né? Tem um fluxo aí muito grande. Como é que é essa linha? Porque assim, é um mercado árduo, né? Tem um problema da língua, tem uma série de situações. Pensando nisso, né? Como também pensando, por exemplo, aqui no Mercosul, que a gente tem hoje um problema sério com a Argentina, Perfeito. né? Como é que você olha para uma outra nação e você consegue, cara, expandir essa fronteira, essa barreira, eliminar isso, falar assim, pô, eu vou fixar um investimento num outro país? Que base o cara tem que ter para ele olhar para isso? Ele começa a pesquisar por onde, ele tem que ter acesso à assessoria de investimento. Como é que ele consegue organizar essa demanda? Não, maravilha. Vamos lá. Hoje, além da China, você tem outro país que é a Índia, Sim, um sim. país extremamente populoso. E hoje a grande parte de desenvolvimento tecnológico está na Índia, né? Uhum, Perfeitamente. Você entendeu? Então, sim. como a China está indo muito para a parte de tecnologia, é um país que Uhum, vai crescer. Além de ter uma população muito grande, o que acontece? Em termos de renda per capita, PIB per capita, ela vai crescer. E ela vai, com toda certeza, consumir muito. tá, Tá? Então, tá. hoje, o agronegócio brasileiro também já está olhando para a Índia com os outros olhos. E outros países asiáticos também, tá? Que tem um grande consumo. E vamos pegar, por exemplo, essa questão do mercado. Eu acho que a China está quebrando paradigma em várias situações, né? Hoje a gente tem várias situações aí de desenvolvimento, de parcerias mesmo de países com a China e a gente hoje tem a questão dos veículos, que Perfeito. é um nicho, né? A gente tem a questão aí da Chery que vem com a Caoa, tem a questão da BYD agora, né? Que pô, faz um Perfeitamente. carro elétrico com autonomia de 500 quilômetros, com um valor que é muito competitivo, tudo. Essa questão de commodity, né? De tecnologia, tudo. Associado a investimento, você acha que no futuro terão mais grupos com mais pessoas participando de investimentos ou vai haver uma polarização dos grandes aí, como a gente teve por exemplo, na década de 80 e 90, né? A gente vai retroagir ou a gente vai partir para um novo modelo de investimento? Eu acredito que cada vez mais você vai concentrar os negócios, É. concentrar a renda. Eu acredito nisso, Gustavo. Porque é o que eu falo, né? O dinheiro, ele faz dinheiro, né? Então, quando você tem aí um recurso, você consegue fazer novos investimentos e adquirir novos produtos, novos mercados. Então, eu acredito que cada vez mais Uhum. você venha a concentrar os negócios, tá? Uma lição que a pandemia nos trouxe foi exatamente o que aconteceu com o mercado de respiradores. Putz, 98% de todo o exatamente, mercado cara. estava na mão da China. Uhum. Então, eu acho que isso acabou nos alertando também, para a gente não poder ficar somente na mão de um único país. Então, Exatamente. eu acredito que você vai ter crescimento em outros países de Tá. grandes grupos. Uma outra coisa que eu ia te perguntar. Vamos falar de investimento em outra área. Hoje a gente tem no futebol a questão da SAF, Perfeito. né? Então, assim, acho que
pra gente é uma novidade, né? Tem uma questão aí um pouco diferente. Como é que você vê essa questão, por exemplo, do investimento nas outras áreas? Por exemplo, investimento no social, né? O que o cara tem de retorno, né? Como é que isso é bom para o empresário? Porque muita gente desconhece, né, essa questão do investimento nessa área. Obviamente, você tem lá o seu limite para você começar a ter um retorno social, você tem um teto que você tem que. Mas como é que é isso? Como é que isso é bom para o empresário até que patamar, em que situação? Legal, excelente. Olha só, Deixa eu botar hoje você nós temos aí. 3 letrinhas que vieram para ficar. ESG, Environment, Social, Governance. Ou seja, meio ambiente, social e governança. O que acontece? Quando você tem empresas que elas são responsabilidade social, você acaba tendo um ganho de mercado. Tá? Então, o que acontece? Se a empresa ela cuida da natureza, bate no meio ambiente, ela cuida do social, ou seja, das pessoas em si, e ela tem uma boa governança, essas empresas já está comprovado, através de ações da Bolsa de Valores, que elas tiveram maiores rentabilidades do que empresas que ainda não entraram nesse mercado. Tá, então assim, o que a gente está escutando, né? Porque para cada 10 posts que você vê no Instagram, 8 são de ESG. Perfeitamente. Né? Hoje virou, né? Virou moda. Isso, assim como o LGPD foi há 2 anos atrás, ESG hoje está na crista da onda. Essas empresas, elas têm, por exemplo, boas práticas Perfeitamente. que retornam para a sociedade através de ativos, é isso? É isso aí. Tá? Por exemplo, então me explica um pouquinho da questão da compensação do crédito de carbono que o pessoal fala tanto hoje. Como é que é isso? O que acontece? Vamos pegar a própria Natura. É uma empresa extremamente sustentável. Líder de mercado, tal. Líder de mercado. E o que acontece, Gustavo? As ações dela têm uma excelente valorização em virtude dela estar cuidando exatamente da natureza. Tá. Então, esse mercado de carbono é um mercado em desenvolvimento, tá? Cada vez mais. É um mercado no qual as empresas e países vão ter que comprar esse crédito de carbono. Você pega país que produz muito carbono e você pega país, um exemplo, o Brasil. É um país que ele tem a pouca emissão de carbono. Então ele vai poder fazer a venda desse crédito para o mercado externo. Cara, e isso é vendido dessa forma? Exatamente. E não acredito. bilhões e bilhões de dólares está em jogo. Nossa, cara. Eu estava ouvindo hoje, existe uma estimativa que hoje esse crédito de carbono para o Brasil daria um retorno de aproximadamente 100 bilhões de dólares. O que tem de acumulado? De acumulado, exatamente. Que isso, cara. É um mercado extremamente fantástico, cara. Fantástico. Que legal. Fantástico. Bom, aí, outra coisa. Pensando ainda nessa questão de investimento. Eu queria te fazer uma pergunta. Vamos assim, lá. Eu não sei, de repente você é um pouco cético com isso, mas porque o cara que conhece muito questiona. A questão do investimento para startup. Tá. Né? Então, assim, você olhar. Porque assim, tem a questão do investidor anjo, tem incubação, tem uma série de coisas. O que você me diz disso, Eudes? O que o cara tem que olhar? Assim, primeiro, vale a pena? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, se valer a pena, eu vou à frente e eu seguindo em frente, o que eu tenho que olhar, né, para essa questão do investimento numa startup ser algo bastante cirúrgico e também com coração gelado, pensando na nossa conversa aqui. Vamos lá. Para o investidor médio é muito difícil ele ter acesso às informações. Então você não consegue ter as informações que nem um investidor anjo que está dentro da empresa, que está podendo acompanhar. O que acontece, Gustavo? Eu acho que é o primeiro ponto que você tem que analisar. Quem está por trás do negócio? Tá? Qual que é a experiência que as pessoas que estão por trás desse negócio têm em relação ao mercado que ela vai atuar? Qual que é o mercado que ela vai atuar? É um mercado promissor, é um mercado que já está em desenvolvimento, é um mercado novo, um mercado que já tem concorrente. Então, são essas... Se é um entrante, se não é um entrante. Exatamente. Tá. Beleza. Então, são esses pontos principais que você tem que olhar para poder você fazer qualquer tipo de investimento. Aí vem uma outra coisa. A gente tem aquela máxima, cara,
por mim, eu ia ficar conversando com você aqui até amanhã, bicho. Mas a gente vai ter que conversar de novo. Não, com toda certeza, com o maior prazer. Porque assim, ó, uma outra coisa que eu ia te falar, assim, ó, vamos nos posts do Instagram, né? Perfeito. Tem um cara aqui que é bom de fazer carrossel. Aí o que acontece? Pega lá, fulano quebrou a primeira empresa com X anos. Daqui a X anos quebrou a segunda empresa. Aí esse cara, bicho, é o cara que tá na quinta tentativa dele na startup. Aí você tá, olha o que você falou pra mim. Você falou pra mim, ó, vamos olhar a experiência do cara. Ele quebrou 5 empresas em 5 áreas diferentes. Como é que eu dou credibilidade pra esse cara? É difícil, né? Mas esse cara é um cara que é um ponto fora da curva. Mas aí é que tá o unicórnio. Exatamente. É o segredo? É o segredo. Exatamente isso. Putz. Porque você imagina o seguinte, é recurso seu que você guardou parte da sua vida e você fala, e agora? Entendi. Invista ou não? Porque muitas vezes a pessoa quebra, é o caso aquela de frango, me deu um branco agora, meu amigo, Não, americana, que o cara com 65 anos de idade montou Não, nem vamos falar do frango não, vamos falar da Ricardo Eletro. Exato, exatamente. Pô, eu acho que ninguém pensava que, cara, Ricardo Eletro era anúncio no Faustão, cara. Ninguém imaginava. Ele dava televisão pra plateia. É igual o pessoal vem aqui comer amendoim. É negócio. Que isso, cara? Exatamente, meu amigo. Então você tem esses modelos que quebraram e modelos que acabaram dando certo. O cara quebrou e depois acabou dando certo, né? Legal. Que é o KFC, né? Sim. O KFC, ele quebrou várias vezes e depois ele acabou descobrindo um ponto. Você imagina. Verdade. Aí, Gustavo, o cara que investiu a vida inteira nesse cara do KFC e não conseguiu nada. Aí no momento que ele parou de investir, aí veio outro, investiu, ele montou o KFC e ficou bilionário. Incrível. Como é difícil, cara? né? Incrível. Como é difícil. Mas, na tua visão, investir nessa parte de... Porque o pessoal também associa a questão de startup só a muita questão de tecnologia. Startup hoje é de tudo, né? Exatamente. É tudo, né? Você acha que é uma boa o cara olhar com cuidado, assim? Sem dúvida. Né? Construir um plano de negócio bacana, ter uma questão de sustentabilidade, mostrar, né, aí um equilíbrio, não ter um risco tão alto, ter um lastro patrimonial. Sem dúvida, esses são os principais pontos. Legal. Não tenha dúvida. Legal. Cara, me fala um pouquinho, a gente já tá chegando no final. Legal. Me fala um pouquinho da experiência que você teve no desenvolvimento seu durante a época da pandemia. Como é que você passou por essa fase? Foi um momento bem complicado, né? É. Esse momento, Gustavo, eu estava dando aula. Sim. E a gente teve que aprender, né? Porque as aulas eram presenciais. Depois passou tudo para EAD. Tudo para remoto, né? Uhum. Ou seja, eu estava ali através de um aplicativo Zoom, Google Meets, dando aula através de um aplicativo. Então a gente acabou aprendendo. Isso foi bem positivo. No caso das empresas que a gente estava dando consultoria, ela já vinha com uma certa dificuldade, muitas empresas, porque nós tivemos uma grande crise de 2014 a 2016. Uhum. Ela estava em um momento de recuperação. Quando chegou 2020, fecha tudo. Tá? Então isso acabou atrapalhando demais as empresas e a gente teve que se adaptar. Uhum. De que maneira? No caso acadêmico, aulas online, tá? Remoto. E no caso das empresas, tá? Reuniões também remotas. Hoje, praticamente as consultorias são feitas de forma remota. Tudo remoto, né? Exatamente. É verdade. Acabou um Quase você não tem diligência, não tem muita diligência no cliente, Acabou, né? exatamente. Hoje praticamente é remoto. Uhum. Hoje você tem a tecnologia que te ajuda para envio de informações. Sim. Então você acaba atuando dessa maneira. Eudes, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é o perfil do cliente da consultoria do Eudes? É o cara que tem 10 milhões de clientes ou é o cara que acordou com uma boa intenção, tem ali um capitalzinho, quer conversar com o Eudes, tomar um café e falar assim, ó, tô precisando da sua ajuda? Quais são os extremos? Onde é que o cara consegue ser atendido? Como é que o cara chega em você? Não, legal. Essa parte da consultoria, quem tá tocando, meus dois ex-sócios. Sou sócio. Exatamente. Tá. O Nitz e o Sérgio estão tocando essa parte de consultoria. Uhum. Ficou legado. Eu estou voltado totalmente da parte de investimento. Tá? Totalmente dedicado. Então, não tem um valor inicial que a gente pede, tá, Gustavo? Então, eu pretendo investir R$1.000. Você pode me orientar? Vamos lá.
Então a gente pega perfil, pega prazo. Porque muitas vezes o cara que tá assistindo a gente aí, o cara tá com dinheiro parado, cara, dentro da bolsa. Exatamente. O cara tá com 2 contos dentro da bolsa, no armário, em casa, vendeu um negocinho, conseguiu, alguém de casa veio, deu um presente, alguma coisa. Ter dinheiro parado, qual é a tua visão do dinheiro parado? Não, é perda de poder aquisitivo. Você está perdendo o poder do dinheiro. Por quê? A inflação. Hoje a gente está com a inflação mais controlada, mas a gente está batendo 8, 9%. Ou seja, você perdeu se você não investir. E o que acontece, Gustavo? Hoje, o pequeno investidor, amanhã ele pode se tornar um grande investidor. Então eu sempre falo o seguinte, toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Perfeito. Isso para mim é primordial. Eu só tenho investidores acima de 1 milhão. Não, quero investidor de R$1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. E a gente vai direcionar exatamente para cada perfil, para cada prazo e assim E vai tratar o pequeno e o grande da mesma forma. Da mesma maneira. Legal, da mesma maneira, não tenha dúvida disso. Legal. Bom, fala para mim o seguinte, cara. O que o Eudes quer pro futuro? O que eu quero para o futuro? Pergunta. Vamos lá. Quero continuar dando aula, que eu sou apaixonado em dar aula. Quero continuar ensinando, poder ensinar. Quero aprender. Eu aprendo todos os dias. Esses dias, nós, professores, nosso dia no dia 15, sim, foi dia sábado. 15. Sim. Aí o pessoal, parabéns. Fala, não, parabéns para nós, porque nós somos eternos alunos, eternos professores. Sim, a gente aprende todo dia, né? Todos os dias. Tem um fato, Gustavo, vou tentar ser rápido por causa do tempo. Não, tá? pode falar. E a ação da Sadia caiu 35% no dia. Eu falei, eu vou ler, porque a hora que eu entrar na sala de aula vai ser a primeira pergunta. Cara, pareceu que eu estava adivinhando. Aí eu fui ler, vi lá que eles estavam aplicando em derivativos, estavam ganhando mais dinheiro com o mercado financeiro do que com o negócio dele, que era vender frango. Quando eu entrei na sala, eu disse, o que aconteceu com a Sadia? Cara, foi batata. E foi muito legal porque eu fui atrás da informação e pude passar a informação para o aluno. Então eu sempre falo, todo dia a gente está indo buscar conhecimento, então a gente ensina e a gente aprende. Tá? Quero solidificar a minha carreira aí na parte de investimentos. Tá? Estou já fazendo um curso de CFP. Tá? Então, além da Ancord, também estou me dedicando ao CFP. E é isso, Gustavo. Continuar trabalhando, continuar ensinando. Cara, é algo que me traz muito prazer. E me fala uma coisa assim, quais são as coisas que você... Bom, você é um cara bem sucedido, um cara que fala bem, um cara que tem conhecimento de causa, mas falando de conquista, falando de objetivo, o que falta? Qual é o passo que vai te dar um frio na barriga, nesse coração gelado, e um brilho nos olhos, cara? O dia que eu tocar um instrumento musical, que eu sou apaixonado por rock, não toco nada. Sério? E o dia que eu falar, tiver um segundo idioma de forma... Isso pra mim vai ser o brilho nos olhos. Isso pra mim é o que vai me trazer a maior satisfação pessoal. São esses 2 desafios na minha vida. Desafio pessoal seu que você... Pessoal meu. Que você vai perseguir. Exatamente. Que legal, cara. Que legal. Você gosta de música? Adoro. É mesmo? Eu gosto de rock... E rock pesado, viu? Aqui tá dizendo até que você vai a pub, né? Muito, meu amigo. Que legal, cara. Muito. Que legal. Muito bom. Bom, Eudes, pra gente terminar, cara, muito bom. A gente vai voltar aqui, vai fazer outras coisas. Queria que você deixasse um conselho pro pessoal que tá assistindo a gente aí, mais simples, né? Que tem aí essa perspectiva de acordar e construir algo melhor amanhã, né? Ter uma trilha aí de buscar alguma coisa nova. Queria que você deixasse aí um conselho pro pessoal que está nos assistindo. Disciplina, trabalho e estudo. Nós que viemos de uma classe baixa, morei em Itaquera, 32 anos, meu pai operário, 4 filhos. O que fez eu crescer na vida? O estudo. Tá? Nunca ganhei na Mega Sena, então acho que o estudo... O estudo é seu, cara. Exato. Ninguém tira. Estudo, dedicação e disciplina. Tá? Isso pra mim, eu acho que assim, primeiro, o conhecimento ninguém vai tirar de você e as oportunidades vão aparecer. Certo. Não tenha dúvida disso. Não espere a oportunidade aparecer para você estudar. Estuda, se dedica, que a oportunidade aparece e você vai estar preparado.
Isso para mim é o principal. E não tenha pressa, né? Exato. Porque o conhecimento ele vai te dando equilíbrio, vai te dando sem dúvida a força. Beleza, sem cara. dúvida. Beleza. Bom, pessoal, eu acho que vocês curtiram tanto quanto eu, mas tudo que é bom tem um tempo, né? Esse tempo pode ser renovado, você vai depois verificar aí com a gente outro momento que nós com certeza vamos propiciar aí com o Eudes, já é meu convidado. O Eudes aí a gente vai conversar sobre os produtos. Perfeito. Beleza? Vamos montar uma aula aberta, alguma coisa, vamos fazer alguma coisa aí. Eu queria te agradecer muito, cara. Assim, você é um cara muito, muito, muito transparente, muito claro, tem uma energia fantástica para trabalhar com o que você tem. Você tem uma segurança na fala, dá vontade de tirar até essa moedinha de R$1 que eu tô no bolso aqui para investir. Mas, ó, eu queria agradecer o Hélio também. Hélio, você que está nos assistindo aí, um abraço meu e do Eudes também. Sem dúvida. Né? E dizer para você, cara, que foi muito bom conversar com você, aprender com você, foi um aprendizado. Né? Eu pessoalmente fiz várias perguntas que eu sempre quis fazer e nunca tive para quem fazer. E hoje eu consegui fazer, então valeu muito a pena estar com você aqui. Não, sou eu que agradeço a oportunidade, prazer em conhecê-lo. Sempre falo o seguinte, é sempre muito bom conhecer pessoas. É sempre muito bom bater um bom papo, ter uma boa conversa. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Estou à disposição para outras conversas. Vamos conversar. Podemos falar sobre produtos bancários, educação financeira, que é algo... Ah, faltou uma pergunta. Lógico, por favor. A última pergunta. Você acha que a educação financeira deveria começar no banco escolar? Primeiro ano. Primeiro dia de aula, educação financeira. Legal. Quando chegar no ensino fundamental, contabilidade. Porque eu acredito que o empreendedor, quando ele conhece matemática financeira, quando conhece educação financeira e contabilidade, ele tem uma grande probabilidade de dar certo. Legal. Muito maior. Legal, Eudes. Beleza. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado aí por vocês estarem participando conosco aqui. Se você gostou, você ativa aí teu sininho de notificação, curte, compartilha, comenta. Eu acabei de conversar com o Eudes Martins, professor, né, que trabalha aí com investimento, tem uma larga experiência na área financeira, na área de investimento, né, além de uma carreira bancária, né, bem sucedida na área de gestão. E aí eu gostaria de te fazer um convite, né, para que você pudesse então compartilhar também esse nosso conteúdo, né, e assistir os nossos próximos episódios aqui no nosso Vertical Open School, falando a sua língua, um podcast diferente de tudo que você já viu. Eudes, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Beleza, um abraço, pessoal. Um abraço, valeu. Gente, até mais. Até mais, Fica valeu. com Deus. Obrigado.